Fala pessoal, tudo bem? Eu vou comentar para vocês por que eu estou desistindo do marketing digital e como eu via ele como o meu futuro, a minha carreira, e hoje é totalmente diferente do que eu pensava há anos atrás. Vou contar um pouco da minha experiência e como as coisas mudaram, por que as coisas mudaram e no que resultaram todos esses processos. Muito prazer, meu nome é Felipe. Eu trabalhei com marketing, internet e mais alguns serviços. Não fui aquele guru que você conhece ou já viu na internet, porém era uma das pessoas que trabalhava com marketing digital já há um tempo. Eu comecei um pouco antes da pandemia, não sou um grande ancestral do marketing, porque eu sei que muita gente começou antes, mesmo que você achasse que não tinha gente trabalhando naquela época. Eu era uma dessas pessoas que nem sabia que na época, obviamente, eu tinha ali meus 15, 16, mas já tinha gente fazendo lançamento e gente vendendo alguma coisa pela internet e eu nem tinha conhecimento. Mas eu iniciei ali em 2019, se eu não me engano, um pouco antes da pandemia, e eu já vinha algumas pessoas que hoje se denominam expert, que é o quê? A pessoa tem uma criação de conteúdo e ela é boa em alguma coisa, ou ela trabalha com aquilo, ou ela estuda e como ela trabalha com aquilo, ela pode vender um infoproduto, pode vender uma comunidade, pode fazer alguma coisa assim. E isso seria então esse expert, né? A pessoa em si, a, a pessoa no qual tu se lembra e a pessoa que está no topo, né? Essa pessoa ali. E eu já via algumas pessoas e aí eu queria entender um pouco mais, né, do que eu estava no ensino médio na época e eu via aquelas pessoas e, pô, o que essas pessoas fazem, o que elas estão ganhando com isso e o que elas estão perdendo, como é que funciona esse jogo, né? E aí comecei a analisar a criação de conteúdo e percebi o que essas pessoas precisavam. E aí me deparei com o audiovisual, a câmera, o microfone, o estilo, a estratégia, e assim que eu iniciei na parte audiovisual, de pessoas que já tinham uma desenvoltura, pessoas que já sabiam falar sobre o tema, e você ia lá e fazia esse trabalho por trás das câmeras, justamente para essa pessoa desempenhar 100% o seu trabalho. E eu comecei com essas prestações de serviço. Uh, Iniciei na minha cidade, não existia expert, nunca existiu de fato um grande expert assim, até porque é um pouco mais interior. Porém, uh, tinha pessoas sim que têm o seu trabalho valorizado e que tem nome no mercado hoje, mas mais nome no mundo físico do que no digital. E eu pensei, vou aumentar essa pessoa, eu vou elevar essa pessoa para outro patamar. E até aí, tudo certo. Esse era um passo que eu imaginava para crescer no marketing e nesse trabalho, né? Até porque eu comecei trabalhando nesse setor, assim, por exemplo, de segunda a sexta, né? Antes eu já tinha feito alguns estágios, já tinha trabalhado de algumas outras coisas, porém, para focar realmente e para me dedicar, eu comecei com isso. E aí, a gente pode citar aqui vários pontos que aconteceram de lá para cá até hoje. Mas de lá para cá a gente pode citar lançamentos, comunidades. A comunidade já é até um pouco mais recente, talvez. Vídeos virais que começaram a ter assim a estratégia por trás de um vídeo, gancho, retenção, muito mais estudos para criação de um vídeo. Uh, a gente teve aí golpe também, tigrinho, casa de aposta, todo esse lado também que no começo não, pelo menos que eu lembro, não tinha.
né? O que mais? Gestão de tráfego, agência e alguns serviços que hoje agora tem até sobre pagamentos, né? Empresas para pagamento, para colocar um curso, assim vai. Hoje já tem SaaS, software de qualquer coisa, software de serviço, até, né? E, enfim, teve essas etapas. Hoje a gente já tem até empresas de times comerciais para você vender mais, SDR, closer, e assim vai. São etapas que o marketing teve a sua escadinha, né, no tempo. E aí que tá, naquele tempo eu comecei a ver muitos criadores de como filmmaker mobile, como isso, social media, só que aquele ralezão, não como de fato tem uma estrutura, por exemplo, numa agência. E aí eu percebi que muitas das vezes não era uma empresa em si, sim a pessoa lidava como um bico ou desvalorizava demais. E aí já broxou um pouco, né? Até aí tudo ok, claro, sempre vão ter pessoas assim no mercado. O que você faz? Você eleva o seu nível e você eleva obviamente, seu ticket, passa uma outra visão que não quer se parecer exatamente como aquilo. Porém, as coisas nem sempre acontecem como previsto. E até aí tudo bem. E o meu próximo passo, nessa questão de produção audiovisual, algumas contas eu já gerenciava até como social media, mas a pedido de clientes, pô, tu não conseguiria fazer isso para mim, mais isso do que realmente eu chegar a prospectar alguma coisa, porque o meu foco maior sempre foi no audiovisual para serviços localizados em si, são pequenos serviços, né? E aí começou essa demanda, não, podemos negociar e montar uma estratégia, então, para que dê resultado, né? E aí, o que aconteceu? Eu percebi que algumas pessoas, elas têm muitas visões e elas consomem muito conteúdo de outras que elas tomam como verdade. Ah, eu quero ter muitas views. Ah, eu não estou vendendo que nem ele, não está se pagando. E eu ouvia isso também de pessoas que tinham meus concorrentes em si, pessoas que trabalhavam tinham essa mesma visão sobre alguns clientes, que esses clientes passavam essa questão para eles. E eu sempre comentei, eu nunca tive muito problema com isso, mas eu também sempre comentei que, pô, views é uma coisa, um high ticket é totalmente, não necessariamente ela precisa ter 1 milhão de views, você precisa passar uma imagem, a nossa estratégia de conteúdo seria mais para esse lado, podemos ir para o lado de views também, de personal brand, e assim vai. Além disso, sempre comentei que o trabalho foi sempre para o lado de geração de demanda do que venda direta, do que venda em si. Por quê? Porque no meu caso eu sempre gerei muita demanda para os meus clientes. Porém, o processo de venda eu nunca alterei e nunca mexi na empresa dos meus clientes, por exemplo, a forma deles atenderem, como eles atenderem, a experiência do cliente, isso eu nunca tive contato e nunca modifiquei em qualquer dos meus clientes, somente a geração de demanda pela internet. Ou seja, eu sabia o trabalho que estava sendo feito. E eu sabia a diferença entre antes e depois. E eu tinha noção, eu sempre tive muita noção de que o que está gerando tanto para fortalecimento de marca quanto para geração de demanda. E aí você acaba também ficando refém de algumas coisas, como, não digo algoritmo, algoritmo não entrega, não sei o quê, mas tráfego,
um pouco do algoritmo, sim, de regras e de como as coisas funcionam, ou seja, tu não tem um chefe, sim, mas tu tem alguns empecilhos no meio do caminho. E aí, como conclusão, hoje, quem faz bastante grana? Dono de agência que tem as coisas bem estruturadas e bons contratos, experts bons que vendem bons produtos e geram boas provas sociais. Outros serviços eu acredito que não é mais tão exigido e já foi muito assim diversificado, muito ramificado hoje. Por exemplo, filmmaker, algumas coproduções, coprodução já foi um setor muito elevado para mim, assim, de questão de, pô, dá para fazer muita grana quando você tem experts bons do lado e você sabe como fazia naquela época lançamentos. E hoje o que está dando bom e que é válido sim são estruturas de times comerciais para então. E aí você volta naquele quesito de eu gero demanda, mas eu não mexo no marketing da empresa do meu cliente. Mas então o cliente pode vir reclamar das vendas para mim, que eu estou gerando demanda. Eu não estou vendendo. Ou seja, eu vou mexer no teu processo de venda, para aí sim garantir a venda, ou seja, não só gerar demanda, mas já fazer os fechamentos, e aí você tem SDRs, você tem júnior, sênior ali, e toda a caralhada de coisa, entendeu? Porque aí sim eu vou te garantir resultado, porque eu consigo tanto gerar demanda, porque eu já estou nesse setor aqui de criação e de como as coisas funcionam, e sim mexer no teu processo de venda, porque você não sabe vender. E aí que está o negócio de que algumas empresas entenderam que, pô, eu não preciso só da geração de demanda, porque muitas vezes eu não estou sabendo lidar, não estou com um script, eu não estou com, talvez eu não tenha o conhecimento, eu sou mais o dono, o empresário, do que realmente o vendedor. Aí que está o negócio. E claro, venda gera comissão, venda faz tudo girar, vendas giram muitas coisas e é isso aí que acontece. Né? Hoje é o que está bombando, claro, temos IA aí, mas não sei eu não consigo quantificar o quanto é especulação e quanto realmente dá trabalho e dá dinheiro mesmo de IA. Eu não sou uma pessoa, eu não sou a pessoa mais qualificada para falar sobre isso, mas enfim, é uma visão que eu tive do mercado e hoje eu utilizo a internet muito mais como ferramenta, como aliado, como braço direito, do que realmente uma dependência dessa internet e dessa criação para ter alguma venda e para pagar a minha conta, porque eu nunca fui, obviamente eu estou numa cidade menor, eu nunca fui muito tranquilo em pensar que eu estou dependente de um aplicativo, de uma rede social, eu utilizo muito mais isso como eu utilizo muito mais a meu favor do que realmente crio uma relação de dependência para isso. É esse o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comente caso você queira agregar algo nesse conteúdo, se você quiser relatar a sua experiência com marketing, porque hoje também é um pouco, não digo errado, porém já está um pouco até queimado falar do digital, trabalho com o digital, marketing e assim vai, porque você não sabe, se você só escutasse marketing digital e não sei o que, talvez você não tenha nem como saber o que essa pessoa está falando, qual o nível de consciência e de trabalho dessa pessoa, porque hoje já foi muito difundido, já está em outro patamar, assim, esse mercado que agregou muitas pessoas de todos os níveis. É isto. @FelpsKramer no Instagram também, me siga por lá que eu posto minha rotina. Tamo junto, até a próxima, valeu!